eu tenho um filminho que é uma propaganda que estava passando na Rede Minas. Eu só vi na Rede Minas, eu não vi nos outros canais. Sobre a campanha de câncer do Instituto Mário Pena. E eu achei perfeita para ilustrar essa questão de como nós podemos estar presente para as pessoas e ajudar uns aos outros. Não sei se fica meio fora de foco, né? Se aumentar. Me chamou muita atenção essa propaganda, porque não apareceu só uma pessoa para ajudar o menino. A pipa enroscou lá na árvore e o menino não conseguia pegar a pipa. Para ele, isso era uma situação de dificuldade, que ele não tinha condições de fazer sozinho. Aí apareceram 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas para ajudá-lo. E eu achei muito interessante que eles colocaram pessoas caracterizadas, né? Um padeiro, um cozinheiro, uma bailarina, uma executiva, um executivo, um homem do trânsito, da construção civil e um esportista. E cada um se posicionou de uma forma que ajudou com que o menino alcançasse e pegasse a pipa. Eu acho que isso refletiu muito bem o fato da gente viver em comunidade, da gente viver numa estrutura em que a gente não está sozinho, a gente não vive sozinho, a gente tem família, a gente tem amigos, e nós aqui como igreja, nós temos uns aos outros. Então a gente tem que ter essa consciência de que nós estamos juntos nessa caminhada e que é o nosso dever enxergar as pessoas que estão com a gente ao nosso lado agora e ajudar uns aos outros, estar consciente para a dificuldade do outro. Porque você vê que para eles não era difícil pegar a pipa lá na árvore, mas para o menino era. Então, às vezes, uma atitude de oferecer ajuda e levantar o menino para que ele alcançasse, resolveu o problema do menino. Que para eles não custou tanto assim. Então, essa frase também eu achei muito legal. Qualquer problema fica mais fácil de enfrentar quando muita gente está do seu lado. E isso é uma coisa, isso é verdade. É que a gente vive tão sozinho, tão isolado na nossa casa, no nosso mundo, que a gente tem como natural o fato de que eu tenho que resolver os meus problemas da minha maneira, com a ajuda de Deus, mas eu não vou pedir ajuda. E isso a gente tem que mudar. Eu acho que quando a gente se posicionar como um grupo de pessoas que realmente ama um Deus, que é generoso, que nos tratou com compaixão, que nos ajuda, a gente se posicionar de forma correta para amar as pessoas que estão à minha volta, no sentido de que enxergar essas pessoas com respeito e oferecer ajuda à medida do possível, a gente vai gerar uma transformação e vai gerar um impacto. Por menor que seja, a gente vai gerar um impacto para a vida daquela pessoa e para as pessoas que estão à nossa volta e estão vendo que a gente está agindo diferente da forma dos outros. Isso tem um impacto. E para nós mesmos, quando nós também estamos em situação de dificuldade, é tão bom você poder ver que tem pessoas ao seu lado. Eu sou prova viva disso, né? Porque tem milhares de pessoas ali que se ajoelharam e me carregaram no colo e estão me carregando, né, na situação que eu me encontro hoje. E isso é tão bom, gente. Você vê assim que nós não somos melhores nem piores que ninguém.
e que todos nós passamos por dificuldades. Se hoje eu estou numa situação boa, não quer dizer que eu vou estar nessa situação para sempre, né? A gente realmente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que enxergar as pessoas com respeito. E estar disposta a amar essa pessoa. E esse amor, lembrando que não é uma atitude romântica. Esse amor é, às vezes, uma coisa bem prática. De você, uma pessoa que está com dificuldade, você ajudar aquela pessoa, por exemplo, a estudar para uma prova. Às vezes é um conhecimento que você sabe que de cor e salteado é tão simples, mas para aquela pessoa é muito difícil, ela não consegue entender. Então você perde 1 hora da sua tarde, do seu tempo, você faz esse sacrifício para estar com aquela pessoa e ajudá-la naquilo. Outras vezes é um sacrifício maior que você tem que fazer. Às vezes você realmente não tem dinheiro sobrando para ajudar alguém. É algo que você tem contado para você, mas você vê alguém, você pode ajudar aquela pessoa. Esse amor, ele se manifesta em atos concretos. É isso que é importante a gente considerar. Paulo instrui os cristãos a praticar ou perseguir a hospitalidade. Está em Romanos 12:13. O escritor de Hebreus lembra os cristãos para não negligenciarem a hospitalidade. Hebreus 13:2. Pedro desafia a comunidade a oferecer hospitalidade sem murmuração. 1 Pedro 4:9. E por quê? Por que a gente tem que obedecer essas orientações ou ter essa atitude para com o outro? Porque a hospitalidade não é opcional, nem é limitada àqueles especialmente dotados para isso. Desde que nós nos relacionamos e convivemos com pessoas, nós temos que agir dessa maneira para com todas as pessoas com quem nós nos relacionamos. Com amor, com respeito, com cuidado. Oferecer hospitalidade em um mundo distorcido pelo pecado e injustiça raramente será fácil. Precisamos de uma combinação de graça e sabedoria. Hospitalidade real a estranhos envolve intuição moral e espiritual, oração e dependência do Espírito Santo, a sabedoria acumulada da tradição e uma avaliação prática de cada situação. Precisaremos diferenciar e algumas vezes até excluir, mas nossa primeira atitude precisa ser sempre de boas-vindas, acolhida e hospitalidade. Quando começamos com uma forte disposição em acolher o outro, nós estaremos melhor equipados para lidar com as situações mais ambíguas. Então não é aquela ideia de paz e amor dos hippies, de você sair abraçando todo mundo, você vai acolher todo mundo, você ama todo mundo. Não é isso. A nossa atitude principal, quando você encontra uma pessoa, tem que ser de boas-vindas, de acolhida. Mas a gente tem que ter sabedoria para avaliar cada situação. E muitas vezes a gente vai precisar mesmo excluir ou evitar algum tipo de aproximação, ou agir com mais superficialidade. Mas o que é importante é ter essa atitude e ter essa disposição no nosso coração. Uma disposição real, não uma coisa forçada, mas uma coisa que vem do coração mesmo, de você receber aquela pessoa. Bom, Jesus Cristo não só ensinou e exortou seus discípulos a praticar a hospitalidade para que eles tivessem uma melhor convivência entre si e, ao ajudarem-se mutuamente, todos fossem abençoados. Mas ele disse que, ao fazerem isso, eles seriam aperfeiçoados na unidade e demonstrariam ao mundo a existência de Deus, glorificando. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente fala que a gente quer glorificar a Deus, a gente quer exaltar a Deus. A gente faz isso cada momento, dia a dia, na forma como você conversa com seu marido, na forma como você trata seus filhos, como você trata seus pais, como você se relaciona com as pessoas no seu trabalho, na universidade, as pessoas na igreja, os amigos, as pessoas que você encontra na rua. Principalmente no nosso grupo, como igreja, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, quando a gente ajuda uns aos outros, a gente cresce junto, a gente é aperfeiçoado nessa unidade. E ao fazer isso, a gente está glorificando a Deus. As pessoas que estão de fora olhando a gente, eles veem a existência de algo diferente. E isso mostra a existência de Deus. E isso glorifica a Deus. Então, isso é muito sério. E eu acho que é uma coisa que a gente negligencia muito.
Indo além, Jesus, em Mateus 25, 31 a 46, associa o grande julgamento do final dos tempos com a prática da hospitalidade realizada, ou não, pelos homens em sua vida. Então, a hospitalidade tem uma conotação muito séria, e por isso que ela não deve ser analisada de forma leviana. Essa passagem de Mateus fala sobre quando vier o Filho do Homem, e ele se assentar no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele julgará, separando uns dos outros. E ele porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então as pessoas vão perguntar: quando que a gente fez isso? E Jesus vai responder: quando fizeste ao mais pequenino, fizeste a mim. E aos que estiverem à esquerda, ele vai dizer o oposto: que eu estava com fome, com sede, nu, e você não me deu comida, não me vestiu, você não estava preso e você não foi me visitar. Então eles vão perguntar: quando que a gente fez isso? Quando que a gente te viu e não te ajudou? Quando deixaste de fazer para o mais pequenino, deixaste de fazer para mim. Então, nessa passagem, o convite de Deus para o seu reino está associado à hospitalidade demonstrada nessa vida. E essa passagem estabelece uma identificação de Jesus com o mais pequenino e pessoalmente, poderosamente, conecta a hospitalidade para com uma pessoa, com o cuidado para o próprio Jesus. Tal passagem não nos permite considerar a hospitalidade de forma leviana, muito menos reduzi-la à ideia comum de entretenimento e troca de favores. Ela toca cada aspecto da vida humana pela sua prática e transforma a forma como enxergamos os lugares nos quais moldamos a nossa vida e gastamos os nossos dias. Então, isso é muito importante para a gente refletir. A gente é responsável por moldar os lugares que a gente tem uma maior influência. Então, a nossa casa é um lugar hospitaleiro? A gente tem construído lugares hospitaleiros ou espaços hospitaleiros para que as pessoas que estão à nossa volta e que nos conhecem se sintam à vontade para virem conversar com a gente, para serem elas mesmas? Essas perguntas, então, têm que nos ajudar a enxergar onde nós estamos, entre aquelas polaridades de hostilidade e hospitalidade. Aonde que a gente está? Tenta enxergar o seu relacionamento com a sua família, seus pais, seus filhos, seu marido, sua esposa. Começando do núcleo das pessoas mais próximas, depois dos seus amigos, a igreja, as pessoas que estudam com você, que trabalham com você, os estranhos, os vizinhos, as pessoas que você encontra no seu dia a dia. Temos enxergado o outro, principalmente o que está em situação de vulnerabilidade? Temos amado o próximo como a nós mesmos? Cada ser humano é chamado para oferecer ajuda e ser um instrumento de cura para o outro. Criar um espaço no qual o outro se sinta seguro para contar a sua história. E não quer dizer que essa história vai ser boa, que essa história vai ser agradável. Cada um de nós tem a sua história. E às vezes é uma história de abuso, às vezes é uma história de violência, às vezes é uma história de injustiça, é uma história de falta de oportunidades, é uma história de luta, de sofrimento. Então a gente tem que estar disposto a ouvir a história das outras pessoas sem julgar, sem rotular imediatamente. Às vezes a gente vê um comportamento e já rotula aquela pessoa, mas você nem deixa aquela pessoa chegar perto o suficiente para você conhecer a história daquela pessoa, quem é aquela pessoa. Então isso é muito importante, principalmente para as pessoas com as quais a gente convive, as pessoas que estão no nosso núcleo, né, mais próximo de relacionamento, nossa família, nossos amigos, nós como igreja. Isso é muito importante. Depois de viver um pouco, nossa vida fica marcada pelos encontros que tivemos no decorrer do caminho.
Nessas situações nas quais nos relacionamos com pais, filhos, amigos, estranhos, vizinhos, alunos, professores e todas as pessoas que encontramos no caminho, nos vemos como parte de uma comunidade muito maior, que possui um destino em comum. Então, isso é muito legal. Que a gente, nesse tempo que a gente ficar aqui se dedicando para estudar um pouquinho esse tema, que a gente se abra para enxergar as pessoas que estão à nossa volta. Porque eu creio que ninguém é colocado do nosso lado por acaso. Eu sempre vejo assim, imagina a sua vida como uma estrada. Aí, de repente, essa estrada cruza com outra estrada. E você caminha com aquela pessoa por um tempo. A gente nunca sabe quanto tempo a gente vai ficar junto. Aí uma pessoa viaja, vai embora, muda de cidade, outra pessoa vem. Ao longo desse caminho, se você for olhar para trás e ver a sua vida até agora, você vê quantas pessoas já estiveram ao seu lado que agora não estão mais. Então, que a gente pare agora para observar as pessoas que estão ao nosso lado agora, nesse caminho agora. Quem está caminhando com a gente? E que a gente tenha uma disposição de enxergar essas pessoas de uma forma diferente, de nos relacionarmos com essas pessoas com hospitalidade, tratando essas pessoas com respeito, com valor, com carinho e estando disposto a oferecer ajuda. Sem também ter vergonha de pedir ajuda, de mostrar quem você é, de mostrar suas fraquezas, suas vulnerabilidades, quando você está mal, quando você está com problema, de você ter condições de você permitir também que as pessoas te conheçam. E isso também se abrangendo em todos os outros relacionamentos que a gente tem. Para encerrar, eu gostaria de ler esse texto que ele fala: uma vida de hospitalidade traz vida. Como uma maneira de viver, um ato de amor, uma expressão de fé, a hospitalidade reflete e antecipa as boas-vindas que Deus oferece a nós. Simultaneamente, custando muito e oferecendo grande recompensa, a hospitalidade frequentemente envolve pequenas mortes e pequenas ressurreições. Pela graça de Deus, é possível crescer mais disposto para abrir as portas ao outro, um vizinho em necessidade, um irmão esquisito, um estranho em perigo. Talvez, ao abrir essas portas mais regularmente, nós nos tornemos mais sensíveis ao bater de anjos e, quem sabe, capturemos vislumbres de Jesus, pedindo nossas boas-vindas e nos acolhendo em casa. Talvez, então, entendamos que a vida não é algo para se possuir, mas para ser compartilhada com aqueles que encontramos pelo nosso caminho. E eu encerro com essa imagem, que é quando Jesus lavou os pés dos discípulos. E ali ele disse que ele estava fazendo isso para que nós também fizéssemos isso uns com os outros. Que da mesma forma que ele veio para servir, nós estamos aqui para servir uns aos outros. A gente não está aqui para oprimir, para usar, para manipular, para se dar bem com a vida dos outros. A gente está aqui nessa caminhada tendo um destino comum. E durante essa caminhada, a gente tem que ter essa disposição de enxergar quem está caminhando com a gente e de ter essa disposição de servir. Por isso que envolve pequenas mortes, mas também envolve pequenas ressurreições, porque a gente cresce nesse processo, a gente é edificado e a gente glorifica a Deus. Amém. Queridos, então agora a gente tem ainda 20 minutos. Fazer uma oração, então. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a sua graça e a sua misericórdia, que elas sejam conosco nesse momento. Que o Senhor realmente toque a nossa mente, o nosso coração, trazendo uma renovação daquilo que a gente entendia com relação à hospitalidade e com relação à forma de tratar os outros. A gente ouve já há muito tempo sobre amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas que isso não sejam só palavras, que hoje a gente consiga ter um entendimento do que isso significa. Não de uma forma romântica ou de uma forma distante da nossa realidade, mas que a gente enxergue aquelas pessoas que estão à nossa volta, que a gente enxergue quem é o nosso próximo. E que o Senhor nos ajude a amar essas pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração humilde,
Ajuda-nos a depender do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos arrogantes, não nos julgarmos melhores que os outros. Ajuda-nos, Senhor, a dependermos do Senhor e a servir uns aos outros nessa caminhada. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós clamamos, Pai, que o Senhor olhe para a gente, olhe para cada um de nós, olhe para a Igreja Esperança. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor perdoe a nossa indiferença, o nosso egoísmo, perdoe o nosso comodismo, a nossa preguiça. Que o Senhor perdoe realmente, Pai, as nossas atitudes de indiferença e de rejeição. Que o Senhor nos ajude, nós clamamos, Pai, porque isso não é possível sem o Senhor. Por isso, vem realmente, poderosamente, nesse tempo que a gente estiver aqui, e nos ajude, nos ensine, nos transforme. Que a gente possa sair daqui com uma atitude diferente para com o outro. E que isso não seja só uma coisa externa, mas que venha do nosso coração. Que não seja nós, mas Cristo em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Alguém, então, tem alguma pergunta, alguma consideração, alguma coisa que não ficou muito clara, ou só às vezes quer comentar alguma coisa? Não? Todo mundo entendeu tudo? Eu só queria falar uma coisa, que eu fiquei muito feliz de aprender mais sobre hospitalidade, porque a minha mente era limitada, que a hospitalidade realmente era só receber as pessoas em casa, porque eu fui realmente tocada por essa palavra hoje, eu fiquei pensando. Eu achei muito legal, porque esse estudo foi o que eu estudei no tempo que eu fiquei lá no Labri. Eu fiquei, acho que uns 2 meses só estudando sobre isso. Então eu li vários livros, ouvi várias palestras. E isso me chamou muita atenção porque eu creio que Deus tem um chamado para mim no Ministério do Labri. E como eu estava lá disposta para conhecer o Labri, uma das características do Labri é a hospitalidade. Então me chamou muita atenção isso. Por isso que eu fui atrás e fui estudar. E realmente eu também fui chocada por isso, porque eu também não esperava isso. Sim, você receber as pessoas bem na sua casa, você fazer um lanche gostoso, mas não é só você encher a pessoa de comida. Sabe aquelas pessoas mais idosas que você vai na casa? Não, mas come bolo. Você não comeu isso? Mas você come mais um pedaço disso, mais um pedaço daquilo. Você se sente até assim, né? Ai, não cabe mais. Eu me sinto bem. Ficar a hospedagem do Daniel é difícil. É difícil, é caro. E vai além, vai você enxergar aquela pessoa e respeitar aquela pessoa, né? Agora isso aí não, deixa eu falar, seja hóspede. A próxima palestra. Eu acho que o grande desafio nosso, você falou da questão de, eu não sei se eu consigo definir de alguma forma, mas é a questão de dar confiança e de se tornar confiável. Entendeu? Porque eu acredito que muitos de nós que passamos por situações em que nós perdemos a confiança uns nos outros e nós temos medo de nos dar a confiar também. Então os nossos relacionamentos eles vão se tornando mais superficiais e nós não entramos mais, não deixamos ninguém entrar na nossa vida e a gente não entra mais na vida do outro. Entendeu? É uma forma de defesa que eu acho altamente perniciosa para a igreja. Porque eu lembro que quando eu entrei na igreja, as vidas eram abertas. E isso para mim foi muito importante. Quando eu me converti, isso foi importantíssimo. As nossas vidas eram abertas. Existia assim, é lógico, não estou falando de abertura no ponto da intromissão, um intrometendo na vida do outro. Mas você se colocava numa posição que você revelava quem você era, você se mostrava para as pessoas. Era possível mostrar mais e os outros mostravam um pouco mais. Sim. E eu não acredito que a gente possa ser hospitaleiro, que a gente possa crescer realmente em Cristo
Sim. sem a gente pensar nisso. Sim. Né? Sem a gente pensar, opa, agora é a hora porque todos nós estamos arredios. Então, por exemplo, eu vejo a vida do irmão, o irmão fazendo um monte de coisa errada, mas eu fico calado porque eu não quero intrometer na vida dele, justamente para não permitir que ele intrometa na minha. Para ninguém intrometa na minha. Entendeu? E isso é terrível. Gleno, eu acho que isso é um aspecto central. Porque a gente realmente é machucado. No nosso dia a dia, a gente, no decorrer da nossa vida mesmo, a gente sempre teve situações onde você, muitas vezes, se frustrou com amizade, se decepcionou com relacionamentos. E eu acho que isso faz parte mesmo. Só que a gente não pode cair nesse extremo de se fechar de forma a não permitir mais que a gente se arrisque para os relacionamentos. E eu acho que a igreja é um lugar onde isso deveria acontecer de uma forma mais saudável, digamos assim. A gente deveria ter condição de confiar e ser confiado, se abrir para um relacionamento de confiança, um relacionamento de verdade. Lá fora eu tenho que ser a executiva bem-sucedida, eu tenho que ganhar dinheiro. Os meus pais, eu tenho que ser a filha que é o exemplo, que se deu bem na vida. Mas aqui na igreja, eu sou pecadora como todos vocês. Aqui na igreja, eu não preciso usar rótulos, eu não preciso usar máscaras. Aqui eu posso ser eu mesma. E eu acho que a gente deveria se esforçar para que a gente pudesse ser verdadeiro uns com os outros, que a gente pudesse arriscar mesmo a se abrir para o outro, a confiar, sabe? E a permitir que os outros confiem na gente. Porque isso é muito importante para nós como ser humano, para que a gente possa ter as nossas feridas curadas, para trazer cura para o nosso coração. Até para a gente poder se posicionar de forma correta com outras pessoas. Porque se eu sou tão resistente a essa abertura, se eu me fecho tanto, eu não vou agir de forma diferente com as outras pessoas. Ou pior, se eu não confio no meu irmão e eu vou confiar numa pessoa que crê em algo oposto a mim, é perigoso até eu ser influenciada por ela ao invés de eu influenciá-la. Então isso que você falou é muito sério, isso é muito importante. E várias vezes o conceito de hospitalidade que o Nowen coloca é criar um espaço onde o outro se sinta à vontade para ser ele mesmo. Então essa questão de um espaço à sua volta, sabe? Que você sabe que, por exemplo, sei lá, eu sei que se eu tiver um problema, eu posso chegar e falar com a Aline, que ela não vai me julgar, que ela não vai me xingar, que ela não vai sair contando para todo mundo os meus problemas, distorcendo aquilo que eu falei para ela, que ela vai me expor, esse tipo de coisa, sabe? Um espaço onde as pessoas se sintam à vontade para ser elas mesmas com você. E que você também possa ser você mesmo com elas. E é claro que isso vai acontecer em diversos níveis. Você não vai ser o melhor amigo de todas as pessoas. Você vai ter mais intimidade com uns do que os outros. Mas essa atitude de confiança e de receptividade, ela tem que ser universal. Gui. É importante você falar disso. Você abrir suas citas. E o outro abrir a dele. Mas a gente tem uma coisa assim, que é aquilo que você falou, né? Que tem um espaço seguro, né? Quer dizer, não é assim a gente entrar na vida do outro para a gente consertar o outro. Sim. Não é para isso. Entendeu? É você deixar que o outro seja. Você conhecer o outro, né? E você tem que abrir o outro te conhecer também. Mas se a prioridade dessa relação não for a hospitalidade, aí vira um relacionamento de graça, um relacionamento de lei. Sim. Não pode ser um relacionamento assim, não, vamos relacionar aqui para eu poder dizer algumas coisas para aquela pessoa. Está dizendo tanto de assim. Não é isso. É claro que pode surgir oportunidade de você poder dizer o que você acha, você achar e tal. Mas se isso for o laço A motivação principal, aí é pensamento. bagunça tudo. Mas aí entra naquilo que ela falou, de você estar numa situação dessa, aí você se sente superior à pessoa. Não tem uma igualdade. Tipo
tipo assim, você está ali naquele relacionamento para ajudar a pessoa, ou seja, ela está precisando. Então você vai consertar a vida dela. Você está ali relacionando para ela. Não, às vezes depende do sentido. Às vezes a pessoa está precisando mesmo, ela falou vários casos. Pessoas Sim, mas essa atitude você se achar superior. Você se achar superior, tipo assim, eu não tô ganhando, eu tô dando, entendeu? Você se sentir superior à pessoa por ela estar com problema, coisa nenhuma. E é muito legal também, a gente, antes da gente falar em missão, evangelização, a gente tem que entender isso. Porque como que eu vou me relacionar com essa pessoa que eu quero evangelizar? Se eu faço algum trabalho diretamente relacionado com algum tipo de missão, a forma como eu trato o outro, sabe? Não é aquela coisa, eu te ajudo porque eu quero te converter. Eu te ajudo para você crer em Deus. É claro que a gente tem um objetivo de que todas as pessoas conheçam a Deus e que o Evangelho seja espalhado. Mas você tem que tratar aquela pessoa com respeito. Você tem que respeitar aquela pessoa, mesmo ela crendo em algo totalmente absurdo. E aí, aos poucos, aquele relacionamento vai se desenvolvendo. E a própria pessoa vai dar essa abertura para você falar, para pedir um conselho, para você orientar. E ela vai ficar até com vontade. Mas espera aí, mas naquela situação você agiu assim. Por que você fez isso? Na sua religião você não pode fazer isso? Por quê? Sabe essas coisas assim que às vezes a própria pessoa ela vai se sentir confiante, segura para tocar em alguns assuntos. E aí ela vai perguntar coisas. E ela vai se interessar por conhecer a Deus. E isso é natural. Isso é natural. Já que você comeu. Eu penso também que... Fala, Chay. Deixa quieto. Chama a responsabilidade para todo mundo mesmo, né? Porque... Vamos ver se eu me preocupo. Porque você olha lá para o pastor, olha o perfil de um pastor na vida, hospitaleiro. E às vezes as pessoas falam assim, não, o pastor tem que ser hospitaleiro, isso é o carismático mesmo. E isso chama responsabilidade para todos, não é uma vocação para uma pessoa só, para uma pessoa específica. Isso é legal, gente, porque às vezes pensa assim, eu não tenho esse dom. É claro que a gente tem que respeitar nosso temperamento, nossa personalidade. Às vezes a gente é mais introspectivo mesmo, mais tímido. Então você vai ter mais dificuldade para abordar um estranho ou para se aproximar de alguém. Mas... Eu sou uma facilidade também. Não, eu estou na dificuldade tremenda aqui hoje. Mas mesmo Nossa, assim, você fala. mesmo assim a sua atitude, ainda que tímido, ainda que introspectivo, a sua atitude para com o outro pode ser de respeito. E a pessoa vai se sentir respeitada por você quando vier conversar com você. Você não precisa procurar o outro, mas quando o outro vier te procurar, ele vai ver que você o tratou com respeito. Charles. Vocês podem me respeitar aí? Fala pra frente. A Aline falou uma coisa aí, é verdade. Eu, por exemplo, nunca ouvi uma pregação ou um estudo ou coisa semelhante sobre hospitalidade. Tanto é que quando veio a questão desse tema com o acampamento, eu falei, bom, o que deve se falar, né? Será que Porque logo você pensa realmente em casa, comida, em hospedagem para na sua casa, mas eu acho que essa ideia, ela está muito ligada hoje à ideia de hotelaria. A hospitalidade virou hotelaria, porque você resume a isso, a hospitalidade. E eu estava aqui pensando, Jesus, quando começou o ministério dele, ele não tinha casa. E quando você falou sobre a vida de Jesus, a questão da hospitalidade, eu pude perceber realmente a hospitalidade no ministério dele. Em momento nenhum ele chamou ninguém para ir na casa dele. Pelo contrário, ele falou assim, eu não tenho casa, eu durmo debaixo da árvore ali e tudo. E ele foi para casa dos Ou seja, a gente tem que, exatamente, a gente tem que desligar essa ideia de que hospitalidade é somente na minha casa e em casa, entendeu? Eu acho que isso está muito fixado na nossa mente, tudo. Eu acho que a pessoa pode, tipo assim, exercer a hospitalidade me chamando para ir na casa dela. Para isso? É isso? Mas a verdade é isso, porque eu acho que, por mais que a gente, tipo assim, a gente está tratando aqui, mas isso está muito fundado na nossa mente, essa questão de hospitalidade ser casa, sem comida, essas coisas. E acaba a gente praticando, mesmo depois de escutar isso aqui, tudo, a gente desligar disso e continuar na hospitalidade somente em casa. Por exemplo, às vezes você tem um amigo
que você vê que ele está passando por uma dificuldade. E aí você pode, de livre e espontânea vontade, dedicar mais tempo para com ele. Mas se você chamar para ir na sua casa, ele vai se sentir desconfortável, ele vai... Mas aí você chama para tomar um café, sabe? Para ir numa lanchonete, beber o suco. E aí lá num ambiente neutro, conversando sobre coisas, às vezes, nada a ver, a pessoa se sente mais à vontade para abordar, às vezes, sabe, se expor, às vezes falar alguma coisa que tá com dificuldade, às vezes uma pessoa que está caminhando mais com você, ao invés de você chamar direto para ir na igreja, sabe, chama essa pessoa para sair com ela, leva ela sei lá, para assistir um show no Palácio das Artes, uma coisa que você gosta. Sabe? Coisa que você gosta de fazer, sabe? Passear no zoológico quando vocês forem levar a Elis. Eu não conheço zoológico ainda. Mas é um pior que o outro. Não, eu fui lá uma vez e chamei pelo saco. Hospitalidade com os bichos, né? Sabe assim, você chamar uma pessoa e às vezes, por exemplo, entre nós mesmo. Isso foi algo que eu voltei da Inglaterra disposta a praticar. Porque eu percebi que na minha atitude mesmo, eu tenho algumas pessoas que são mais meus amigos, então eu naturalmente não me esforço a desenvolver outras amizades. Então, por exemplo, desde que eu cheguei na igreja, eu me relacionei mais com Guilherme, Alessandra e Gisele. Então, eu nunca fui na casa das outras pessoas, sabe? E também as pessoas nunca me chamaram para na casa delas. Na minha casa. Você só tá Só que eu já não... mudou. Então... Aí, o que acontece? Eu não me esforçava para desenvolver essas amizades. E aí eu voltei disposta mesmo a conhecer as outras pessoas, disposta a me relacionar com as outras pessoas. Mas isso exige como é que eu posso dizer? Um esforço, sabe? Eu tenho que ligar para as pessoas, eu tenho que ir atrás delas, eu tenho que conversar com pessoas que às vezes eu não tenho intimidade, eu não conheço bem. Apesar da gente se ver todo domingo, a gente não se conhece. Algumas pessoas convivem há mais tempo, né? Mas assim, muitos ainda que são estranhos para mim. E isso exige um esforço, sabe? De você ir atrás da pessoa, de você conversar com ela, sabe? Querer fazer alguma coisa fora daquele momento lá do culto, porque lá não dá para você conversar, não dá para você se conhecer realmente. E até para que naquele momento de culto a gente tenha mais sentido, a gente realmente se sinta um corpo, a gente realmente se sinta uma família que está ali adorando a Deus. Ninguém se queria falar alguma coisa? Comentar que o modelo de igreja hoje é muito simples, é uma coisa da base da organização, da programação, da base da atividade, e às vezes também, muito assim, centrado em culto, né? E é difícil a gente escapar dessa expectativa, especialmente se você já foi de igreja. Eu fui de igreja grande, no Batista Floresta, anos, que era muito organizado, muito interessante. Mas o que acontece? O que a gente faz é o seguinte, igual a sociedade moderna, ela institucionalizou a hospitalidade, então você tem o asilo, né? Você tem o hotel mesmo, e você tem esses lugares assim que a hospitalidade é ali. Você paga, você está querendo hospitalidade, você paga para alguém para dar essa hospitalidade para outra pessoa, para você mesmo. Porque aí o que a gente faz? A gente esconde dentro de casa. E a gente privatizou essa hospitalidade toda. Mas na antiguidade, quem introduziu a hospitalidade como prática popular no mundo antigo foi o cristianismo. Mas por causa da modernidade, tudo vira produto. Não sei se o Marcos comentou domingo que até lá na agora foi na Bolívia, eu acho, há uns 20 anos atrás, uma empresa que tentou privatizar a água da chuva. Tinha que pagar pela água da chuva. Você não podia recolher a água da chuva. Pagar uma taxa maior. Aí deu uma revolução lá, para acabar com isso aqui. Mas a gente viu um documentário falando tudo. Vai ser brincadeira, mas assim, a realidade com isso. Então, o que é muito comum hoje numa igreja de casa? É que as pessoas pensam assim, não, tem que ter algum ministério para fazer isso. Ou tem que ter alguém que vai fazer isso. Tipo assim, não, pastor, ou então, tipo assim, a estrutura, tem que ter uma estrutura bem organizada que cuide disso para eu poder só ir no culto. E
cara, isso é exatamente a lógica do mundo. E às vezes a igreja até bem renovada, tudo tem louvor legal, você chega no culto, é uma maravilha. Só que, tipo assim, essa parte toda está ausente, mas ninguém nem percebe que está ausente, porque é o mesmo sistema que a pessoa usa em outros contextos. Então, assim, é uma coisa bem desafiadora, porque a gente não sabe nem como fazer isso. Exatamente. É isso que é a minha preocupação, porque a gente chega aqui e escuta, mas você volta no sistema, é uma coisa complicada de você confrontar, entendeu? Tipo assim, você acaba esquecendo e voltando à mesma mesmice de sempre. Entendeu? Isso A gente vai nadar contra a maré mesmo. Só que eu acho que por isso que a gente tem condições de começar a praticar isso nos nossos relacionamentos mais próximos. Sabe, a forma como você se relaciona com a Késia, sabe, as pessoas que você recebe na van, as pessoas aqui da igreja, essas pessoas mais próximas, sabe? Começa a considerar essas pessoas com respeito, com educação, a servir, a enxergar as necessidades dos outros. Muda um negócio dentro de você que daí automaticamente se estende para os relacionamentos que você tiver com os outros. Eu acho que a gente tem que ter essa disposição de começar, sabe? Não quer dizer que a gente vai já ter isso de cara com todas as pessoas e até com níveis de maior influência. Mas a gente tem que ter essa disposição de começar um pouquinho, um pequeno passo, onde a gente está agora. Porque você já vai ver que vai mudar. Lá em Petrópolis, quando eu cheguei, uma das primeiras igrejas que eu fui, ela era gigantesca, eu sentava no banco, o meu banco ficava vazio, né? Eu só mexia no bancozinho, eu ficava vazio. Mas além de cheirar, Eu não vou fazer nada mesmo. Aí uma moça que numa das igrejas, sentou que eu fui há algum tempo nessa igreja, tipo assim, ela já foi deixando claro que ela não tinha mais tempo pra ela ter relacionamento, não. Que era assim, eu perguntando pra ela de onde que ela era, não sei o quê. Ela, não, porque eu trabalho, né, de segunda a sexta, de 6 da manhã até não sei que hora, depois, aí eu almoço com meu marido, aí depois, na hora que eu acabo o trabalho dele, eu vou pra lá e fico lá com ele, e depois sábado eu trabalho, mas depois eu vou ficar com ele, e domingo é o único dia que a gente tem pra ficar junto. Aí tipo assim, tá bom, já entendi, eu não vou entrar na sua vida, né? assim, se amei ele desistir de ser minha amiga, aí talvez você não vaga pra você. Cara, eu parei de ir na igreja, a moça nem recado no fute não manda, né? Porque no começo ela mandava. Aí tá, beleza. Aí eu comecei numa outra pequena. E engraçado que presbiteriana que tem fama de ser mais frizinho assim, na igreja presbiteriana, nossa, eu sentei, eu já vi o pessoal sentado do meu lado, as meninas já começaram, ó, semana que vem tem programação numa cidade. Você vai, né? Eu vou pôr seu nome, porque você vai, né? Você vai. Não, eu te busco. A menina ligou pra mim durante a semana, eu te busco, eu passo pra hora. Deu tanto no pé pra eu ir, pra eu ficar com eles. E eles notam quando não vai, você não veio domingo passado, nem de manhã. E é bem diferente, assim, você se sente importante. Não precisa muita coisa, que era cada hora uma pessoa que chegava e falava. Por falar em sítio importante, não sei se vocês viram, passou na televisão, ali na Praça da Estação, ficou uma artista plástica com uma obra que era um caixote gigantesco, totalmente fechado, com uma portinha. Aí as pessoas passavam, olhavam e tal, e uns corajosos entravam. Ficou acho que uma semana ali na Praça da Estação. Eu vi a reportagem na TV. Eu achei que você tinha entrado. Eu vi a caixa. Fiquei com vontade de... Não, eu fiquei com vontade de ter entrado se eu tivesse visto lá. O que era? Uma caixa totalmente escura e aí tinha um telão, tipo uma TV gigantesca, né? Maior que esse telão, assim. E aí quando você entrava, as pessoas, era um filme, e as pessoas iam se levantar e bater palma pra você. Várias pessoas, tipo assim, no teatro, todo mundo levantava e era assim, empolgado. E era empolgado, as pessoas empolgadas. Gente, tinha gente que saía de lá chorando. E falava assim, nunca ninguém bateu palma pra mim, eu me senti tão importante. As pessoas... Nossa, ainda? Tinha... Não, já saiu. Não, tinha gente... Não, mas gente... Mas por que é isso? Não, mas por que é isso? As próprias pessoas que convivem... Peraí, deixa eu sentir meu momento aqui. As próprias pessoas com quem a gente se relaciona não nos respeitam. A sua opinião não é importante, sua mulher te ignora, seu marido deixa claro que o que você faz não é importante, não é relevante. As pessoas não te respeitam, você não sente respeito nos relacionamentos que você possui. Então, uma coisa tão
fora da realidade, assim, né? Mexeu com a coisa mais profunda das pessoas, que é aceitação, que é respeito. E é isso que a gente deve para todas as pessoas. Agora é hora do lanche. Coffee break.